Olá, sexto ano, aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula, turma, de ciências, ok? Referente ao dia 13 de julho, né, na segunda-feira. E o assunto da nossa aula de hoje, turma, é composição da água, estados físicos da água e mudanças de estados físicos da água. Então, o objetivo da nossa aula é de conhecer a composição química da água, identificar os estados físicos da água e verificar as mudanças de estado físico. Então, a água, né, é a substância mais comum do planeta e cobre cerca de 71% da superfície da Terra, ok? Sem ela, o planeta seria completamente diferente do que conhecemos hoje e certamente também não existiria nenhum dos seres vivos atualmente conhecidos, né? Uma vez que muitas teorias indicam que a vida surgiu nessa substância. Então, a água é composta por dois elementos químicos, como podemos observar na imagem, certo? Então, nós temos o hidrogênio, ok? São, né, no caso aqui, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, para formar a molécula dessa substância, são necessários dois átomos, como eu falei, de hidrogênio e apenas um de oxigênio que se ligam, ok? Então, turma, a água, ela se encontra em estado sólido, líquido e gasoso. Então, no estado sólido, as moléculas de água, elas estão bem presas, como podemos observar nesse balãozinho aqui, certo? Umas às outras e se movem muito pouco. Elas ficam balançando, vibrando, mas sem se afastarem muito umas das outras, ok? A água, em seu estado líquido, como podemos observar no segundo balão, não possui forma própria. Ela assume o formato do recipiente na qual ela estiver contida. Então, tem forma variável. As moléculas elas ficam um pouquinho mais afastadas. E no estado gasoso, né, ou de vapor, como podemos observar no terceiro balão, é uma forma de agregação da matéria em que os corpos conservam suas moléculas bem distantes umas das outras, ok? Então, turma, a água, no estado gasoso, ela é encontrada na forma de vapor de água, né, que existe no ar, que formam-se através da evaporação da água, dos mares, rios, oceanos, lagos, na transpiração e respiração dos animais, vegetais, também existe vapor d'água. E com relação às mudanças de estado físico da água, vamos verificar aqui esse gráfico, né? Então, nós temos do estado sólido, olha aqui a seta, para o líquido, nós temos aqui a conhecida fusão. Então, a fusão é um dos estados físicos da água em que ocorre a mudança do estado sólido para o líquido, como eu falei agora há pouco. Então, o ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius. Uma situação simples que exemplifica essa mudança de estado físico é o derretimento do gelo. Esse processo, quando se tira o gelo, né, do congelador, a temperatura da água aumenta e ao ultrapassar 0 graus Celsius, ela passa para a fase líquida. Vamos verificar agora aqui do estado líquido, ok? Para o sólido. É a chamada solidificação. Então, é um dos estados físicos da água que compreende a passagem do estado líquido para o sólido e é necessário que a água atinja a temperatura de 0 graus Celsius para que a mudança de fase aconteça. Um exemplo simples é colocar água em temperatura ambiente no congelador. Ao alcançar, turma, a temperatura de 0 graus Celsius, ela se transforma em gelo, né?
Então, nós temos uma outra mudança de estado físico, que é a chamada, né, a vaporização, certo? Que no caso aí é do estado líquido, ok? Para o gasoso, certo? Então, no caso aí, a vaporização é um dos estados físicos da água que correspondem à passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, nesse caso específico, a água ela pode se transformar, né? Ela pode se encontrar, né, em três formas: na forma de ebulição, evaporação e calefação, certo? Então, a água precisa alcançar a temperatura de 100 graus Celsius, né, ao nível do mar. Uma aplicação do cotidiano é colocá-la para ferver. Então, o sinal de que ela mudou de fase, entrou em estado de ebulição. E a formação de bolhas que se formam em toda a extensão do líquido. A evaporação, como tem aqui, né, é outro tipo de vaporização que acontece de forma mais lenta e gradual. Como exemplo do nosso cotidiano, nós temos aí, turma, o processo em que a roupa seca naturalmente, né, no varal. O rio, que evapora, é deixando lá uma poça de água formada pela chuva, certo? Que vai lentamente se evaporando, né? Já a calefação é um dos estados físicos da água que acontece de forma mais rápida. O líquido, nesse caso, evapora em temperaturas superiores à da ebulição. Ao encostar um líquido em uma superfície quente, como uma chapa, por exemplo, as gotas de água elas ficam quicando, passando rapidamente para o estado de vapor. E do estado, né, no caso aí, certo? Gasoso, ok? Para o líquido, né? Do estado gasoso para o líquido, nós temos aqui, ó, certo? Nós temos a condensação do estado gasoso para o líquido, a condensação. Então, a condensação é um dos estados físicos da água em que ocorre a passagem, né, do estado de vapor, certo? Para o estado líquido. Um exemplo desse processo é a formação de gotas de água na parte interna de uma tampa de uma panela, ao cozinhar ou ferver a água. E a sublimação, certo? É um dos estados físicos da água em que ocorre a passagem direta do estado gasoso, certo? No caso, para o sólido, sem passar, no caso aqui, pelo estado líquido. A naftalina é um exemplo de substância que passa facilmente por esse processo. A sublimação é um dos fenômenos, no caso aqui, pouco comum na natureza, visto que acontecem geralmente em indústrias. Ok, turma? Então, espero ter contribuído para com o aprendizado de vocês, certo? Leiam e releiam no módulo de vocês, né, sobre a importância da água, certo? Os estados, as mudanças de estado físico da água, a quantidade de água distribuída no planeta. E verifiquem todo o assunto que foi colocado para vocês hoje. E deixo registrado também aqui um grandioso abraço meu e até o nosso próximo encontro, turma.